Olá meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero convidar vocês a estudarem comigo João 1 verso 1 dentro de um contexto judaico. Para isso nós vamos fazer duas perguntas básicas que nós vamos tentar respondê-las até o final deste vídeo. A primeira é: será que os judeus da época de Jesus, da época de João, eles entenderam João 1 verso 1 como João queria passar? E segundo, que é uma pergunta relacionada a essa, será que esse texto soou familiar para eles? Será que João 1 verso 1 era familiar para eles? Bom, vamos ler esse verso para nós começarmos o nosso estudo. O verso diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Outra tradução, como a NVI, diz: no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Ou seja, a palavra ou o verbo aqui é a mesma coisa. Ok? Então nós vamos ler alguns textos do Targum para nós ver como que os judeus da antiguidade entendiam a palavra. Interessante queridos, que para contextualizar melhor, quando os judeus saíram do cativeiro babilônico, grande parte deles falavam aramaico. E na época de Jesus, o próprio Jesus falou aramaico. A língua do dia a dia de Jesus era o aramaico que ele falava no seu cotidiano. E nas sinagogas, muitas sinagogas, o que se tinha era um texto em aramaico, por conta que já não se tinha tanto acesso ao hebraico, já não se tinha tanto domínio do hebraico. Por isso fez-se necessário tradução do texto bíblico hebraico para o aramaico. Aí então se tem os chamados Targumim, que são o texto da Sagrada Escritura hebraica traduzidos para o aramaico. Nós temos dois bem famosos, que é o Targum Onkelos e o Targum Pseudo Jonathan. Nesse estudo nós usaremos todos os textos do Targum Pseudo Jonathan, tá certo? O primeiro texto que nós leremos se encontra em Gênesis 1:27, que diz assim. Eu não vou ler o verso inteiro, vou ler só a parte que nos interessa para nós compararmos com o texto do Targum, tá certo? Diz assim: criou Deus o homem. O texto do Targum diz assim: a palavra do Eterno criou o homem. Então aqui já é dito: a palavra do Eterno criou o homem. Bom, já em Gênesis 6:6 nos é dito assim: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e se arrependeu o Eterno. Se nós olharmos então no Targum, diz assim: e se arrependeu o Eterno, através de sua palavra, que ele fez o homem na terra. Veja, e ele julgou sobre eles pela sua palavra. Então aqui é interessante que diz que o Eterno se arrependeu de ter criado o homem através de sua palavra, e ele também julga o homem através de sua palavra. Em Gênesis 9, verso 12, é dito assim: e Deus prosseguiu: este é o sinal da minha aliança que estabeleço fazendo entre mim e vocês, Então ele diz assim: esse é o sinal da minha aliança, que estabeleço entre mim e vocês. No Targum é dito assim: e o Senhor disse: este é o sinal da aliança que estabeleço entre a minha palavra e você. Veja, este é o sinal da aliança que estabeleço entre a minha palavra e você. Em Gênesis capítulo 15, verso 6, falando de Abrão aqui, não era Abraão ainda, diz assim: Abrão creu no Senhor. O Targum diz: Abrão acreditou na palavra do Eterno. Se nós formos para Gênesis 41, verso 49, nos é dito que o Senhor nos vigie, a mim e a você. No Targum é dito que a palavra do Eterno vigie entre mim e ti. Um outro texto bem interessante, eu poderia ler vários outros textos do Targum desta natureza dentro da Torá, porém me restringi a estes por questão de tempo. Um outro texto bem interessante que nós vamos ler aqui, Josué 1:5, quando é dito assim: assim como estive com Moisés, estarei com você.
O Targum, por sua vez, diz assim: assim como a minha palavra auxiliou Moisés, minha palavra também o auxiliará. Veja, assim como a minha palavra auxiliou Moisés, a minha palavra também o auxiliará. Agora, queridos, um texto que eu queria um pouco mais da sua atenção é esse texto que nós leremos de Deuteronômio agora, 4, verso 7. Lerei na versão NVI em português primeiro e depois lerei a tradução do Targum na íntegra, a tradução e a interpretação que o Targum faz. Tá certo? Diz assim em português: pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que invocamos. O Targum, por sua vez, queridos, diz assim: por que pessoas tão grandes, a quem o Senhor está tão próximo no nome da sua palavra, da palavra do Senhor, né? Porque tão grandes, né? Porque pessoas tão grandes, a quem o Senhor está tão próximo no nome da palavra do Senhor. Mas o costume de outras nações é levar seus deuses sobre os seus ombros, para que pareçam estar perto deles, mas eles não podem ouvir com os seus ouvidos, estejam eles perto ou estejam longe. Agora preste atenção nessa parte. Mas a palavra do Senhor se assenta no seu trono e se eleva, e olha só, e ouve a nossa oração. A que horas oramos diante dele e fazemos as nossas petições. Olha só, queridos, mas a palavra do Senhor se assenta no seu trono e se eleva e ouve as orações. Aqui é colocado como se a palavra do Senhor ouvisse as orações, como se ela estivesse assentada no trono do Eterno. É um texto sem dúvidas muito interessante dentro da compreensão judaica de que a palavra estava assentada no trono e a palavra ouvia as orações. Um outro texto da Bíblia hebraica muito significativo é Salmos 107, verso 19 e 20, que diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Veja, ele enviou a sua palavra, e a palavra dele, então, os curou. Aqui a palavra é colocada como criadora. Queridos, diante de todos esses textos da Bíblia hebraica e do Targum, da tradição judaica antiga, uma coisa nos parece ficar clara. Essa questão de a palavra ser divina, de a palavra ser algo separado de Yahweh, de tal ponto que o texto de Deuteronômio diz que a palavra estava assentada no trono diante dele, enquanto a palavra ouvia as orações do povo. Me parece que quando João escreve, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, João está falando algo que era bem familiar ao povo. O povo entendia o que ele estava falando. E é interessante que quando nós vamos aqui para João 1, verso 14, por exemplo, é dito assim: aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa linguagem aqui de João, ela é muito interessante, porque ela primeiramente é uma linguagem totalmente veterotestamentária, uma linguagem da Bíblia hebraica, e é uma linguagem que também era bem conhecida dentro da tradição judaica. E é interessante que quando ele diz que o verbo habitou entre nós ali, né, ao povo da época, é bem interessante essa linguagem, porque, veja, se nós irmos para o contexto do santuário israelita, lá em Êxodo 25, verso 8, Deus diz assim: faça um santuário para que eu possa habitar entre vocês. A palavra habitar que é usada lá é a mesma palavra habitar que é usada aqui. Se nós formos para a construção do templo,
e a sua consagração, a sua dedicação em Reis 8, quando Salomão faz a dedicação do templo, lá diz que uma nuvem espessa habitou o templo, encheu o templo, ou seja, a glória de Deus encheu o templo. É interessante que quando João ele escreve aqui, ele traz toda essa linguagem de habitar, de tal forma que alguns exegetas muito bem colocam aqui que aquele que era a palavra tabernaculou, ou seja, a ideia de tabernacular, armar tenda entre os homens, ou seja, essa linguagem totalmente veterotestamentária. E é interessante porque nesse momento, veja a linguagem de João, quando João diz que ele tabernaculou, também João diz assim, vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai. Veja que os israelitas da época do santuário, quando o santuário foi consagrado, quando o tabernáculo foi consagrado, eles viram a glória de Deus encher o templo. De tal forma que João aqui, ele está usando essa linguagem veterotestamentária, essa linguagem da Bíblia hebraica, trazendo toda a imagem do santuário para a questão do Messias. Então veja, alguns pontos aqui nós podemos concluir para nós fecharmos o nosso estudo. Os judeus da época entenderam o que ele estava dizendo, porque eles conheciam a Bíblia hebraica, e ele está fazendo uma leitura da Bíblia hebraica, ele está usando a linguagem da Bíblia hebraica, não está usando uma linguagem filosófica, não está usando uma linguagem herética, não, ele está usando a Bíblia hebraica. E segundo, aquilo que ele apresenta ali, a palavra como sendo Deus, né, estando com Deus, ela era bem conhecida e bem difundida dentro do contexto judaico da época. Então, João 1, verso 1 é um texto autenticamente judaico que apresenta um Messias judaico como sendo divino. Amigos, Lehitraot, até a próxima.